Bom, gente, eu separei um tópico aqui do nosso curso pra gente conversar um pouquinho sobre esfumado. Porque eu sei que é uma coisa que muita gente ainda tem dificuldade e é uma coisa que valoriza muito, muito a maquiagem. Então, eu vou dar uma dica pra vocês, assim, dicas que facilitam o esfumado. Porque, na verdade, gente, esfumado é uma coisa fácil. A questão é a prática. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar o resultado do esfumado. E pra isso, primeiro de tudo, você tem que ter um pincelzinho macio. Assim, ó. De preferência, rabinhos de cavalo, que são esses que são redondinhos assim, começam fininho e depois ficam mais larguinhos. Eles dão um efeito muito bonito no esfumado. Mas eu confesso pra vocês que esse tipo de pincel é um pouquinho mais difícil de achar. Mas não se desespere, por quê? Você pode pegar também o pincel assim, ó, de sombra normal. Mas o importante, assim, sombra normal é esse tradicional que vem meio arredondinho aqui em cima. Porque é importante que ele seja fofinho, para ele deixar o acabamento suave do esfumado. Tendo o seu pincel, você vai pegar a sombra, você vai aplicar do jeitinho que você quer, do formato do olho que você quer. Isso pra mim é uma dica importante. Já deixa a sombra bem marcadona, sabe? Deixa a sombra bem marcadona onde você quer que ela fique. No final, você vai pegar um pincel bem fofinho, você vai aplicando em cima. O importante, gente, é mão leve e movimentos repetitivos. Sabe aquela questão de quando você acha que tá bom de esfumar, esfuma mais um pouco? É porque são esses movimentos repetitivos que vai deixar aquele acabamento natural. Então, assim, se você acha que o seu esfumado ainda não tá perfeito, é porque talvez você não ficou tempo preciso ali pra ter aquela sombra ficar totalmente esfumada, porque a sombra realmente às vezes demora. Então você tem que ficar lá, ó, fica com o pincel, você pode fazer tantos movimentos assim de meia-lua, movimentos assim de tracinhos ou movimentos circulares também. Esses movimentos repetitivos que vão trazer um degradê bacana pra maquiagem. Outra coisa também que eu sempre falo nos meus vídeos é o seguinte: quanto mais você for subindo a sombra, mais você vai deixando a mão leve. Porque no começo a sombra fica mais pigmentada e no final você deixando a mão leve, você bota menos produto. Então já dá aquele efeito de degradê, entenderam? Perto da sobrancelha, o pincel tem que estar praticamente limpo. Porque se você prolonga muito o esfumado para perto da sobrancelha, já não fica um efeito tão harmonioso. Além disso, uma dica, se você ainda não tá boa de fazer esse degradê, é você pegar uma sombra que sirva de ponte entre a cor que tá no côncavo e o iluminado que vai vir pra cá. Por exemplo, eu vou fazer uma maquiagem preta, um olho esfumado preto. Você tem duas opções aí. Você pode, não esfumado, você pode usar tanto marrom, tá? Que é o tom que a maioria das pessoas usa porque fica um acabamento muito bonito. Você passa a sombra preta e no meinho faz aquela pontezinha com marrom. Porque já vai, como a cor é mais clara do que o preto, ela já vai dar essa impressão de degradê. Ou você pode usar também um cinza mais claro. E assim, sucessivamente com todos os tons de sombra. Se o do côncavo for tipo um roxo escuro, pega um lilás um pouco mais claro, vai misturando, porque aí já dá uma ajudada no seu degradê. Agora ok, Bia, fiz o esfumado, ele tá perfeitinho no degradê. E aqui, esse cantinho? Eu sei que muita gente tem dificuldade nesse cantinho daqui. Tipo, eu fiz um esfumado, ele tá maravilhoso, mas ele passou, ele tá deixando o olho da cliente caído, ele tá deixando o olho muito em pé. Então é o seguinte, faz a maquiagem sem medo, faz o esfumado sem medo, vai fazendo. No final é bacana você pegar um pincel de corretivo, passa um pouco do corretivo ou do tom da base que você usou e no final da sombra, ó, você faz um risco do fim do olho até aqui em direção à sobrancelha, porque já vai dar aquele efeito meio de cat eyes. Muitos maquiadores fazem isso. Em vez de eles já começarem marcando aqui, delimitando, ele vai com fé, vai esfumando. E daí no final ele dá essa arrumadinha com corretivo, porque fica muito fácil, gente, sério. Se você treinar pegando todas as dicas, você vai ver como que seu esfumado vai ficar mais fácil de fazer e como você vai perder toda aquela impressão de dificuldade do esfumado, porque não é uma coisa fácil. Tendo essas dicas e praticando bastante, você consegue deixar sua maquiagem com um esfumado maravilhoso e bem mais bonita.